Os Estados Unidos derrubaram um drone iraniano. Isso aconteceu enquanto os Estados Unidos e o Irã buscavam uma solução diplomática para evitar um confronto, mas acabou ocorrendo um conflito militar. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Antes disso, desta vez, vou realizar um encontro com os fãs no dia 14 de fevereiro. Também teremos um quiz show com um prêmio de 1 milhão de won. As perguntas do quiz serão principalmente do livro, então, por favor, confiram. O link para inscrição está no comentário fixado, então não deixem de se inscrever. Conto com a participação de todos vocês. O Comando Central do ZEUA informou que, em 3 de fevereiro, um drone iraniano se aproximou do porta-aviões Abraham Lincoln, no Mar Arábico, e foi abatido, segundo o comunicado oficial. Naquele momento, o porta-aviões Abraham Lincoln navegava a 800 quilômetros da costa sul do Irã, quando um drone suicida iraniano, Shahed-136, começou a se aproximar repetidamente dele. O porta-voz do Comando Central, Timo Shokins, disse que o drone se aproximou de forma agressiva e continuou em direção ao navio, apesar das tentativas das forças americanas de aliviar a tensão em águas internacionais. A Marinha dos ECLZ considerou o drone Shahed-136 uma ameaça e enviou rapidamente um caça F-35C para abatê-lo. Nenhum militar americano ficou ferido. Este incidente de abate de drone não deve ser visto apenas como os militares americanos derrubando um simples drone. Deve ser considerado como um evento que ultrapassou mais um limite na linha de guerra no Oriente Médio. O principal é que o abate foi no Mar Arábico e o alvo era o grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln, classe Nimitz. O porta-aviões é um símbolo dos Estados Unidos e um ativo estratégico recente. No momento em que qualquer aeronave não identificada se aproxima do grupo de ataque do porta-aviões, os militares americanos são obrigados a responder imediatamente, pois não abater pode representar um risco ainda maior. O Irã sabe o quão forte é a defesa do grupo de ataque do porta-aviões americano, que inclui destroyers, cruzadores, submarinos e aeronaves de patrulha. A aproximação do drone Child 136 à fortaleza aérea foi provavelmente uma provocação intencional, não um acidente. O Irã pode ter buscado testar a reação do Sekiawa ou analisar a resposta da defesa aérea. Pode ser uma estratégia aumentar o poder de negociação ao sinalizar que podemos iniciar um confronto antes das negociações. Se incidentes assim se repetirem, há risco de confronto pequeno virar conflito maior. Apesar da diplomacia, já há disputas militares no local. Esse incidente é relevante? Isso é porque não aconteceu em um período comum, no momento em que os Estados Unidos estão considerando atacar ou não o Irã. Esse incidente foi causado por uma provocação do Irã, levando os Estados Unidos a derrubarem um drone? Assim, a tensão no Oriente Médio cresce rapidamente. O Comando Central informou que, após o incidente, o navio americano Stena Imperative foi ameaçado por forças iranianas no Estreito de Hormuz. 2 navios da Guarda Revolucionária do Irã e um drone Mohajer se aproximaram rapidamente, ameaçando abordar e apreender o navio. O destroyer americano McFall foi enviado para responder. O navio navegou em segurança escoltado. O presidente Teoreompeu, ao ser questionado sobre ação militar contra o Irã, disse que não revelaria seus planos e aguardaria os acontecimentos. Ele acrescentou que, assim como fizeram na Venezuela, estão enviando uma grande quantidade de tropas para lá e que elas chegarão em breve, dizendo também que espera que as negociações aconteçam. Fora do conflito militar, a porta-voz da Casa Branca, Kairou Raim Rebes, informou que o enviado especial do ZEUA, Seuti-Beun Vitel Kopel, e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abasseu Aragelsi, terão uma reunião. A negociação está marcada para 6 de fevereiro, e se ocorrer, será o primeiro encontro oficial entre Estados Unidos e Irã desde o fim das negociações nucleares, em junho de 2025, e a guerra Irã-Israel. Mas parece que ainda não está certo se essa negociação realmente vai acontecer. Antes, estava previsto para acontecer na Turquia, mas o Irã pediu aos Estados Unidos para mudar o local e o formato da reunião, não foi? E o interessante agora é que essa negociação não está avançando no formato de uma reunião direta. Quando surge uma questão importante no Oriente Médio, países do Golfo como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar ou árabes centrais como Egito e Jordânia costumam participar, ao menos como observadores, para influenciar as negociações, certo? Mas, desta vez, o Irã está bloqueando completamente esse tipo de formato. O Irã está exigindo fortemente uma negociação bilateral, onde apenas os Estados Unidos e o Irã se encontrem diretamente, em vez de uma negociação multilateral envolvendo vários países árabes e islâmicos. Segundo a imprensa estrangeira, o motivo disso é bastante explícito. O Irã está tentando limitar o escopo das discussões na mesa de negociações apenas à questão nuclear. Ou seja, querem tratar apenas de temas relacionados ao enriquecimento de urânio, inspeção de instalações nucleares e suspensão de sanções nucleares. O Irã está tentando excluir completamente da pauta questões como o problema dos mísseis, que mais preocupa os países da região, e a questão das forças por procuração do Irã. Isso é importante porque, para os Estados Unidos, pode até ser possível chegar a um acordo que congele temporariamente apenas a questão nuclear. Mas, se a capacidade de mísseis balísticos do Irã e sua rede de forças por procuração em todo o Oriente Médio
permanecerem intactas, o risco à segurança não será eliminado de forma alguma. Países como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos temem diretamente o programa nuclear do Irã, seus mísseis, drones e grupos como Houthis e Hezbollah que ameaçam seus territórios e rotas marítimas. Mas o fato de o Irã rejeitar o diálogo multilateral e querer negociar apenas com os Estados Unidos significa que ele está tentando empurrar os interesses dos países árabes para fora da mesa de negociações e reorganizar a pauta de forma mais favorável a si mesmo. Para o Irã, se países árabes participarem, além do nuclear, haverá pressão sobre mísseis e forças por procuração, tornando as negociações mais complexas e exigindo mais concessões. Por isso, o Irã está adotando a estratégia de restringir ao máximo a pauta e tentar negociar apenas a questão nuclear com os Estados Unidos. Nesse contexto, o governo dos Estados Unidos mantém a posição de que as negociações continuarão conforme o planejado, mas o clima está longe de ser uma mesa de negociações pacífica. Os Estados Unidos estão repetindo avisos de que, se as negociações fracassarem, uma opção militar pode realmente ser implementada. Não estão apenas pressionando com palavras, mas estão enviando uma mensagem muito direta de que, se as negociações falharem, isso pode passar do campo diplomático para o militar. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse em coletiva que o diálogo com o Irã seguirá como planejado, mas suas palavras seguintes foram bem mais sérias. O porta-voz Leavitt afirmou que o presidente Trump, como comandante-chefe, apresentou várias opções sobre o Irã. Essa expressão é uma advertência oficial em Washington. Isso implica fortalecer sanções, aumentar pressão, reforçar forças militares e, se preciso, realizar ataques aéreos ou ações diretas. Na verdade, quando os Estados Unidos dizem que todas as opções estão sobre a mesa, isso geralmente é interpretado como um sinal de que a revisão dos cenários militares internos já está bastante avançada. E no mesmo dia, o presidente Trump também usou uma expressão ainda mais forte em uma coletiva de imprensa. Trump disse que, se as negociações com o Irã fracassarem, coisas muito ruins acontecerão. Isso é uma mensagem direta demais para ser considerada apenas retórica diplomática e, ao mesmo tempo, é uma mensagem que provoca intencionalmente medo. Esse também é um estilo característico de Trump. Na negociação, há abertura para diálogo, mas se houver resistência ou tentativa de ganhar tempo, a pressão militar pode ser imediata. Ou seja, os EUA enviam uma mensagem clara ao Irã. Se não houver resultados concretos em relação à questão nuclear, as negociações podem não terminar apenas como um processo diplomático. O Irã também sabe disso, não é? O Irã está tentando restringir as negociações apenas à questão nuclear para obter o máximo de benefícios possível. Mas os Estados Unidos, ao usarem a questão nuclear como pretexto, também têm a intenção de reorganizar toda a ordem de segurança do Oriente Médio. Agora, essas negociações não são apenas sobre um acordo nuclear, mas sim uma disputa total de poder em torno do equilíbrio de forças no Oriente Médio. Além disso, o líder supremo do Irã, Khamenei, também está respondendo à altura. Khamenei alertou que ataques diretos do Sitebnaio ao Irã ou por meio de Israel terão consequências além de um conflito limitado. O líder supremo do Irã, Khamenei, afirmou que toda a região do Oriente Médio pode ser arrastada para a guerra e que a responsabilidade por isso será inteiramente dos Estados Unidos. A liderança iraniana deixou claro que o país não lutará isoladamente, mas está preparado para responder junto com as forças de resistência da região. Enquanto isso, Israel desconfia fortemente do clima dessas negociações e está reagindo imediatamente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou durante um encontro com Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, que o Irã é um país que repetidamente quebra acordos com a comunidade internacional. Netanyahu ressaltou que, nas negociações anteriores, o Irã usou o tempo para ampliar seu programa nuclear, aproveitou o alívio das sanções e manteve provocações. Em especial, o Irã aparenta estar disposto a negociar, mas, nos bastidores, tem ampliado o desenvolvimento de mísseis e o poder de drones, além de apoiar forças intermediárias como o Hezbollah e os Houthis, aumentando a instabilidade na região. Para Israel, o fato de os Estados Unidos negociarem com o Irã em uma situação como essa é uma escolha arriscada, pois temem que, durante as negociações, o Irã ganhe tempo necessário para se armar nuclearmente. Benjamin Netanyahu reiterou que só uma forte pressão e dissuasão militar, e não a diplomacia, podem impedir o Irã. Essa parece ser sua posição diante da situação. Dentro e fora do Oriente Médio, há previsões de que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã podem fracassar, e como resultado, um ataque americano ao Irã pode se tornar realidade. A Al Jazeera analisou que, caso os Estados Unidos tentem uma mudança de regime por meios militares, pode haver um vácuo de poder no Irã, levando a uma grande guerra civil. Se essa guerra civil se prolongar, existe o risco de que seus efeitos se espalhem não apenas pelo Irã, mas por todos os países vizinhos do Oriente Médio. Além disso, há também a possibilidade de conflitos acidentais. A Vanguard, empresa britânica de gestão de riscos marítimos, alertou que, devido à tensão regional e oscilações nas atividades militares dos clientes, há risco de erros de julgamento. Atualmente, a tensão no Oriente Médio continua aumentando. Existe a possibilidade de uma grande guerra acontecer se a situação piorar. Espero sinceramente que tudo termine bem, sem grandes conflitos.
Quais as consequências desse conflito entre Irã e Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários. Encerrando o vídeo, muito obrigado.